quando eu falava pro pai que a gente ia trabalhar com agroecologia, ele falava, não, isso aí não vira não. Isso aí não vira, nossa terra, nossa terra é fraca, não dá, tem que colocar adubo, tem que colocar, senão não produz. O que a gente tem que fazer quando alguém pega e fala que não dá certo? A gente tem que fazer na prática para mostrar, né? E foi aí que nós começamos. Aí a gente começou a fazer experiência prática. Com adubação verde, plantando as hortas, fazendo os consórcios. E aí foi dando resultado. Ouvindo o canto dos pássaros, admiro esse lugar, onde as pessoas são belas e têm forças pra lutar. As mãos dos trabalhadores fazem pontes, não mais muros. Então, quando a gente veio para cá, tinha uma discussão dos técnicos que vinham aqui, de falar que terra de areia é terra ruim, é terra fraca, é uma terra que não sei o quê. E isso ficou na cabeça. Quando eu falava pro pai que a gente ia trabalhar com agroecologia, ele falava, não, isso aí não vira não. Isso aí não vira, nossa terra é fraca, não dá, tem que colocar adubo, tem que colocar, senão não produz. O que a gente tem que fazer quando alguém pega e fala que não dá certo? A gente tem que fazer na prática para mostrar, né? E foi aí que nós começamos. Aí a Pedra, a Eugênia, que é minha outra irmã que mora lá em cima, a gente começou a fazer experiência prática. Com adubação verde, plantando as hortas, fazendo os consórcios. E aí foi dando resultado. Aí, o Daniel, e depois que as meninas começaram a plantar, e depois seu pai viu, e daí ele... Ah, não, aí mudou. E mudou assim, meio que ele tirava sarro, ele não fala isso, mas ele tirava sarro e falava, sarro. Não, aí tipo assim, porque o café, ele é uma espécie que, né, que ele é de meia sombra, sim, né? Então ele é nativo da Índia, lá da África. Da Etiópia. Da Etiópia. Então ele não é uma espécie de sol. Você plantar ele no sol, ele não vai, ele vai produzir, mas não é lá aquelas coisas, né? Então nós falava café de baixo, café com banana, e falava, ih, dava risada. Acho que nem combina comer café com banana, não vai dava risada, não é muito bom pra barriga não. E ele dava risada. Aí depois, conforme a gente foi fazendo na prática, ele aí foi mudando, né? Porque na prática não, a gente educa na prática, né? Sim, é. Então a gente pode fazer a teoria e tudo, mas na prática a gente fazendo é outra história, né? O que você achou de fazer a floresta? Porque tem trabalho mais rentável, tem trabalho... Aqui como foi uma experiência de escola, né? E dependendo das experiências e do conhecimento que a gente vai trocando no processo, a gente vai aplicando. Então, cada vez... Então, aqui no começo, a gente tinha algumas espécies aqui que a gente plantou. E a gente colocou essa daqui para começar. Aí, conforme a gente foi ou visitando algum lugar, tem uma árvore legal lá, e daí a gente pedia e colocava também aqui. Sim. Essa linha aqui, a linha que foi plantada primeiro é essa daqui, ó. De 6 em 6 metros. Ah, essa linha? Essa linha, aquela linha, a linha... Essa outra linha dos eucaliptos foi plantada por último. Sim. Foi plantado em 2014. Sim. E depois, quando a gente participou do projeto Plantando Águas, aí a gente colocou aí eu coloquei essa linha aqui. Sim. Essa linha do meio. Que daí eu não tinha espaço, o único espaço que tinha que foi contemplado foi esse. Aí foi aqui. Aí colocou essas espécies aqui que tinha mais algumas nativas, né? Cerejeira do Rio Grande, Bacupari, sangra d'água, pau-d'alho, araçá. Era mais essas espécies nativas que veio no projeto. E aí depois, foi nessa época que eu participei de um curso de agrofloresta lá no Mário Lago. Que daí que tinha mais a questão dos eucaliptos, safra de horta, que é eucalipto, banana.
primeira fase, a ideia de agrofloresta era praticamente regenerativa. Isso, E depois a e até ideia era de- discussão até no meio que Sim. até dentro do movimento sobre era mais essa a proposta, Era mais né? sobre regenerar, Era mais preservar essa a terra, proposta. Era mais corredores tipo ecológicos. assim, era para produção de renda também, mas era mais com essa cara de floresta. Por Aí quê? as mudas, primeira muda, por que que não tem tanta diversidade aqui? Tem pouca diversidade, algumas foram plantadas depois, outras antes, porque a gente não tinha muda. A gente fez as mudas das espécies que a gente tinha aqui. Algumas foi pegado na mata, outras a gente pegou já das que tem ali, os guapuruvu, as leucena. Sim. Então não é uma coisa muito diversa. Tem diversidade, mas não é aquela coisa. E outra, aí depende, né, qual a função, né, do SAF. Nesse caso aqui, vai ser floresta, né? Aqui vocês não começaram, não teve um planejamento inicial. Tipo, Não, o planejamento era fazer a floresta e aprender. sei. Quando vai agora, se hoje a gente fosse fazer um processo desse pensando mais na viabilidade econômica, aí já o planejamento seria outro, né? Sim, Entrar com mais hortaliça, pode até ter outras espécies de anual, que nem milho, feijão, amendoim também que pode entrar, aham, mas aí o planejamento seria outro. aham. Que nem uma vez o Nelson, quando o Nelson veio conhecer a experiência aqui, o Nelson, cara da Cooperativa Floresta, ele falou que um SAF com muita diversidade de espécies nativas e tudo, é difícil de fazer o manejo, porque para a produção de biomassa você pode fazer uma poda para entrada de luz, alguns não aceitam tanta poda, daí você tem que... E é mais difícil, né? Você pegar, tipo, que nem eucalipto, é uma espécie exótica. Mas você podou ela, você pode podar tudo. Sim. Pode podar aqui, ó. Que ela vai brotar. É, Pode podar ele dessa altura que ela vai brotar e daqui 3 meses você pode podar de novo. sim, E ele vai continuar assim. Se você quiser tirar madeira, você poda de uma altura. Se você não quiser, você pode podar aqui que ele vai brotar. sim. E vai continuar produzindo biomassa. E aí, quanto mais diversidade tem no sistema, é mais difícil, né, de você conseguir fazer isso, de cobrir. Agora está cobrindo praticamente, agora está aparecendo no solo de floresta mesmo. Mas... Agora a Serrapilheira já está aparecendo. Aham. Né? Isso naturalmente. Porque hoje a discussão que tem no meio dos SAFs é de renda. De produção, de como se fosse uma produção de roça mesmo, mas Sim, voltada para o SAF. A ideia de vocês foi produzir algo acessível para todo mundo. Sim, esse foi o caminho que a gente escolheu, né? E a gente sempre priorizou essa coisa de tipo assim, o acesso, né, do alimento saudável, né, para quem? Então a gente sempre trabalhou com essa lógica, uma coisa que eu aprendi lá no curso. Se você diminui o custo de produção, energia, é lógico, e aproveita o espaço, a questão da água, tudo, o trabalho, então o preço também não vai ser... Você melhora a questão do preço e o acesso, né? Então a gente sempre trabalhou com essa questão de que todo mundo, porque não vê aquela coisa elitizada, que só alguns sim. pode ter acesso. Então para nós, a feira, para nós acho que é difícil ter um lugar que faça isso, ou um grupo que faça isso, né? A gente estando lá naquela feira convencional, pra gente não é ruim. Não. Porque quando é orgânico só, a gente tem um público determinado que vai lá específico para aquilo, né? Só para orgânico. Ali a gente consegue, né, ter mais, até trazer essa discussão, né? Sim. Que tem, quanto que já construiu, né, de coisa, de gente questionando, falar, não, aqui não tem orgânico, como é que vocês produzem orgânico, não sei o quê, e comprando ali, vendo, tipo, até quem não acredita, vai lá, compra banana, nossa, mas que banana gostosa, nossa, mas a couve tá durando tanto tempo, eu tô guardando, como que, nossa, que sabor, e é aí que você convence, não é? É. E aí e aí a gente faz o trabalho de base, né? É. Para nós esse é na verdade esse é o princípio que a gente seguiu, né? A gente escolheu seguir. Que agora tá meio mata aqui que tu não rocei ainda, viu? Ah, mas tudo bem. Eu não rocei, sabe por que eu não rocei? Formiga. Por causa de formiga? Porque agora na época da brotação das laranjas é a hora que elas gostam de
de cortar. E quando roça, aí que elas, aí depois que as folhas já estavam velhas, elas só cortam o broto novo, tá vendo? Sei. Aí quando as folhas já estão velhas, elas não cortam. É, Aí estando no mato assim, ó, elas não vêm. sim. Porque Mas era tudo, naquela época não tinha nem roçadeira. Você tem uma ideia, era tudo na enxada, nós fazíamos isso Foice, aqui, o enxada. manejo era, era facão, foice e enxada. Nossa. Sei. Aí Tem uma questão da organização, né? Também. Você Tem, quando não monta é aqui, só, você- não é só podar, que no caso... não é só derrubar, né? Você Não, derruba e não, organiza. Uhum. E mão de obra, né? Porque daí você depende do tamanho que você vai fazer o SAF, né? Você fazer um SAF que você não dá conta de cuidar, não tem como. Sim. Para uma pessoa, um negócio desse aqui de 3.000 metros é Daí um não- latifúndio. É um latifúndio. E dependendo do que, da sua... do que você queira fazer, eu acho que também tecnologia, né? Sim. Porque muita coisa a gente já discutiu e viu que, por exemplo, na China tem muita tecnologia para pequena agricultura, né? Sim. Não, e é como você falou, essa coisa de todo mundo ter roçadeira mesmo, não tem 20 anos que todo mundo tem roçadeira. Não tem. Tobata, ninguém Ixi, tinha. até para ligar, eu não sabia nem como que fazia. Não, né? Tobata só tinha no Paraná É, há 40 só anos Rio Grande atrás. do Sul, Ninguém mais sim, tinha aqui, né? Uhum. Com tecnologia adaptada para isso, porque não tem, né? É, O que tem é motosserra para nós mesmo. sim. É motosserra, roçadeira, moto Assim, cultivador, que dá para você, até os tratorzinhos pequenos, mas uma tecnologia que ajuda no processo da poda, quando você vai podar lá em cima, isso aí não tem, nem todo ainda mundo não consegue. tem. É claro, não, Na maioria não não consegue. consegue. Nenhuma grua aqui. Não, Já é chega muito uma caro, hora já. que a gente consegue, mas depois vai ficando mais velho e vai fazer de que jeito? É claro. Você pôr uma escada de 6 metros com o vento É, balançando ali. capaz não, mesmo, é né? capaz. Não, é pra cair lá de cima e É. acho E Daniel, como que era aqui antes de vocês plantarem? Aqui era estufa. Antes era estufa, depois virou pasto. Era pasto, não tinha nada. Não, Que virou tinha uma nada. floresta aqui, Não, né? não, isso aqui é o SAF, as mais antigas foi plantado em 2010. Tá com quantos anos? 12? 12 anos. 12 anos. Nossa, e tá alto pra. 12 anos. Tudo Não- vocês que plantaram. Foi, tudo a gente. A primeira experiência de SAF foi essa. Foi Sim. plantado em junho de 2010. Legal. Como recupera. É, né? muito rápido, né? Os eucaliptos Bom. é o mais rápido de tudo, né? Agora vem, e você tem visto animal, frequência de animal? aqui Tem, na floresta? oxi, se tem. Aqui eu já vi até raposa aqui dentro, tamanduá já. A raposa que você viu por aqui é aquelas que parecem um cachorrinho mesmo, É, isso mais mesmo. altinho. Uhum. E Mas isso foi onça? mais no começo, já agora não faz tempo que. Sei. Onça não tem. A onça tem, ela já passou aqui na horta das meninas já. A onça parda. Pelo menos o rastro dela nós vimos. Né? Ela em pessoa nós só queria ver, mas não. Papagaio, Sim. que já tava querendo fazer ninho ali. O Pica-pau pica-pau escapou. fez buraco no guapuruvu e eu vi ele lá, mas ele não fez ninho não. Sei. O pica-pau que Fez o tucano, buraco. né? Tucano tá em tudo quanto é Sim. lugar, né? Tucano e. Ah, tem de passarinho é o que mais tem, né? E de Saíra mamífero, e assim, passarinho que nem que tipo da Mata Atlântica mesmo, que vem, que vai vindo, né? Principalmente Sim. na época das frutas. Não, e os passarinhos é o que mais conta, né? Você fala, É. nossa, ai, que só. Tem vez que eu venho aqui, aí você tá. Até quando tá fazendo a poda, aí aparece aqueles monte de espécies de passarinho, tudo junto, aí fala, nossa, esse trabalho tá Tá valendo Tá a valendo pena. tá valendo a pena. pena. E assim, você que tem algum projeto seu, pessoal, que você gostaria mesmo de... Ah, eu no meu sonho mesmo era poder, tipo assim, ter condição de fazer uma área totalmente agroecológica com gado, tudo com piquete na sombra, tudo o sistema com tecnologia para a gente poder trabalhar. É o sonho, né? Sim. Porque a gente ainda tem mecanização, mas ainda o trabalho é mais manual do que mecanizado, né? Então não é ruim, né, ter mecanização, né? Porque reduz, não é muito mais, Ajuda bem, né? né? Claro. Ajuda muito. E outra coisa também que a questão do carbono, né, da captura de carbono que o sistema, que a agrofloresta faz, os fungos e tal, também isso entra. A questão de que
Se o material orgânico ele for triturado, acelera o processo de decomposição. Sim. E acelera o processo de recuperação do solo também, né? Porque Que não antes foi como que vocês fácil. faziam? Não, a gente tinha essa ideia de trabalho coletivo, tudo, a gente trabalhava, plantava até no começo, quando a gente veio morar aqui pra cá, né? O trabalho mesmo era mais coletivo, o plantio de roça, tudo nós fazíamos mutirão para cuidar. Eu era criança ainda, mas tinha o quê? Uns 10, uns 12 anos por aí, mas eu ajudava. E essa era a ideia, né? E depois foi construída a primeira estufa aqui, daí das estufas foi aumentando, daí cada um teve uma estufa, e daí esse pimentão era veneno, só veneno, veneno, veneno. A gente faz a crítica sobre a questão dos agrotóxicos e tudo, mas acho que quem está nessa lógica nem pensa nisso, não pensa que no mal, não. Porque fazia, porque era isso aí, você acha que o pai achava era bonito, todo mundo achava bonito aquele pimentãozão gigante, coisa mais, mas não pensava no mal, não adianta, não pensava no mal, o negócio, nem na questão do lucro. Para nós, naquela época, estava produzindo e essa era a ideia, né? Aí depois que a gente foi... E aí? Aí depois que foi ver, né, que nossa senhora, como que... Não é? Como era ruim aquele sistema. Como era ruim. E aí? Tão ruim que era que o próprio jeito de trabalhar acabou com o solo. Que o próprio jeito de plantar, só pimentão, veneno, adubo. E aí não chegou uma hora que a natureza não deixou mais. Porque nem os venenos, nada do que usava, que não era pouca coisa, Não adiantava não mais. estava adiantando mais. E aí quebrou, né? E não é só isso, né? E se ainda assim tivesse um preço, eu acho que ainda tinha continuado. Se não tivesse, estivesse vendendo por um preço ruim, estivesse vendendo por um preço, quer dizer, estivesse vendendo por um preço bom, que compensasse a lógica, daí não tinha quebrado, eu acho. Sim. Aí talvez poderia ter continuado por mais um tempo, ainda mais como não... Que bom que aconteceu isso. Que né? bom, ixi, eu nem falo. Hoje como, você né? agradece ter acontecido Aham. isso.